Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão cultural sobre a cidade de Coimbra, produzida na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fica a par de algumas iniciativas da cidade e da nossa escola. O Museu Multimédia Portugal Romano em Sicó pretende ser um complemento às ruínas de Conímbriga, aumentando o eixo de romanização da região. Trata-se de um espaço interpretativo dinâmico, interativo e educativo que permite a divulgação da memória histórica da romanização. Uma viagem pela epopeia de Roma, partilhando experiências de aventura, conhecimento, saberes e ciência, através do encontro de culturas. O Museu Poros é uma forma inovadora e diferente de interpretar o mundo romano que caracteriza o conceito de Condeixa. Aqui, o que é que nós oferecemos a quem nos visita? De facto, é uma viagem no tempo, como estamos aqui, por exemplo, atrás de nós, temos o túnel do tempo, que nos permite recuar da idade atual até ao tempo romano, e depois toda a parte ligada à arte da guerra dos romanos, ao Império Romano, aos seus imperadores, também aos costumes e à vida privada, permitindo observar como é que era a vida em sociedade, como é que era também a vida em família dos romanos, a religião e depois também toda aquela temática ligada às termas e àqueles que eles tinham e que cultivavam, digamos, também a mente e o corpo, e também depois a parte do governo da cidade. Temos a parte da guerra, digamos assim, das legiões romanas pelo meio, passamos pelo cronograma histórico dos imperadores. Depois temos a ligação à chamada região de Sicó. Este museu chama-se Portugal Romano em Sicó. Sicó é aqui envolvente do concelho de Condeixa e que mexe com um outro conjunto de concelhos aqui ao lado, como Penela, como Ancião, como Albenhazo, como Pombal, como Sores. Este museu permite uma viagem no tempo e é muito complementar à visita de Conímbriga, não é? Porque Conímbriga, nós estamos a ver os achados arqueológicos, aqui conseguimos, de alguma forma, com a ajuda da multimédia, concretizar essa viagem no tempo. Temos também uma sala 3D que permite também um recuo no tempo, digamos assim, da Idade Moderna até aos romanos, e tudo isso contribui para que este museu tenha características únicas e que dê, de facto, uma experienciação diferente e única a quem nos visita. E digo isto porque, em termos de multimédia, há muito pouco no país que tem esta dimensão multimédia. Mas não ficamos só por aí, temos depois também a parte expositiva tradicional dos museus, que também cá temos, aí sim com a colaboração também do Museu Monográfico de Conímbriga, que nos cedeu algumas peças, e tudo isso faz deste museu um caso único e a merecer a visita. Temos a parte expositiva, mais expositiva e também a parte da arquitetura romana, digamos assim. No piso de baixo temos a parte social, a parte da vida privada, com um curioso peep show, o que era a vida um pouco na cidade de Roma, na capital do Império. Depois temos a parte religiosa, a evolução também da religião romana, né? De politeísta para monoteísta. A finalizar, a herança romana que nós temos, seja na moeda, seja em alguns costumes.
uma experiência que mexe não só com os olhos, mas também com os cheiros, com a parte tátil, tudo isso é possível fazer aqui. É uma experiência que neste momento em Portugal não se consegue em mais nenhum museu. Ao fim e ao cabo, é tratar um tema de extraordinária importância para o país, a nossa herança romana, é tratá-la de uma forma mais moderna, ligando o passado ao presente e também já perspectivando o futuro. O futuro do que é que deve ser feito, ligando a parte patrimonial e à parte turística, digamos assim. E este museu, pelas suas características únicas no país, seja visitado também por isso, ou seja, não ser só a parte que é complementar a Conímbriga, mas ter também um público próprio para visitar este museu. Vão cumprir-se 100 anos da explosão revolucionária de outubro de 1917, que lançou a Rússia no caminho da modernidade e que a transportou para o século da energia atómica e das viagens no cosmos. A Galeria do Colégio das Artes promoveu um conjunto de iniciativas que convergem para um dos aspectos mais fortes deste acontecimento histórico: o envolvimento político da vanguarda futurista russa na dinâmica revolucionária. A exposição Revolução pode ser visitada no Colégio das Artes até dia 31 de outubro. Nós partimos do facto de estarmos a comemorar os 100 anos da Revolução de Outubro. Mas a inspiração é mais vasta que essa. De facto, tem tudo a ver com os caminhos abertos pelos artistas da Revolução e pelas vanguardas russas, mas também com todo o espaço que vem a seguir e com todas as contaminações e com a vitalidade que essa herança tem hoje. Neste ano também se comemoram os 100 anos da fonte do urinol do Duchamp, não referimos, mas de facto o que nós aqui celebramos, o que celebramos é a arte. Não é por acaso que esta nossa revolução tem 2 R's, como a Rose Slavy, e ao mesmo tempo que acentuamos o caráter de força motriz de uma revolução, pelo R acentuado, de motor. Desta vez, o quarto 22, para além de inaugurar ao mesmo tempo que todas as outras exposições que compõem esta revolução, faz parte da nossa revolução. Convidei o João Silvério a estar presente com o seu projeto Empty Cube, encontrando um sítio certo para estar, que é este quarto 22, que tem esta força geométrica de um sólido de revolução, que é um cilindro. Eu não poderia, de forma alguma, desperdiçar a possibilidade de ter o Vladimir Pliassov a ler Mayakovsky. Ter alguém de viva voz, não é? A ler, sobretudo, um poema que tem um sentido fonético tão forte, não é? No acentuar da ação de uma revolução pelas palavras, acho que era fundamental. Esta sala, que tem imensos cartazes produzidos por artistas plásticos, por designers, a partir da forma que eles encontrassem de se relacionarem com a herança do grafismo das vanguardas russas. Há um vídeo que não foi filmado como vídeo, possivelmente na altura de 76,
de Vladimir Pryasov, que é um professor da Faculdade de Letras, que é responsável pelo Centro de Estudos Russos da Faculdade de Letras. Quando eu conheci estas imagens, quis logo ter nesta exposição, que é uma coisa que ele fez em 76, em que ele está num túnel, só com uma luz, e vai criando, ao mesmo tempo que ilumina o seu caminho, vai criando a ilusão do quadrado preto dentro do quadrado branco, e achámos que era uma peça-chave aqui. O cartaz do Miguel Palma levou-nos a que lhe pedíssemos a peça que usou para esse cartaz. É uma peça que ele fez nova, é um misto entre a memória da Torre do Tatlin e da arte enquanto construção, porque os artistas queriam construir, e a estrutura do ADL. Ele acrescenta um discurso importantíssimo do Lenin, o que, ao mesmo tempo, nos aproxima do momento e nos afasta muito, porque sentimos, quer dizer, há um sentido de proximidade e de anacronismo ao mesmo tempo. Esta sala é dedicada ao cinema soviético e a curadora é Ana Rito, que é uma artista plástica, mas também tem trabalho de curadoria, não é? Aqui, nós, para além de um fantástico filme de ficção científica, o A Elita, e A Elita é um filme que é anterior ao Metrópolis, e é um filme que tem esta dimensão expressionista extraordinária. Temos o Dziga Vertov, o seu homem da câmara de filmar, só com uma imagem fixa. Porque é tão emblemático esse filme que se deixou para mostrar o Dziga Vertov uma animação, um filme de animação. Como também está aqui um filme de animação, a primeira animação para crianças que foi feita na União Soviética. É uma sala que se liga mais com a história, não é? Não deixámos de ter alguma ancoragem na memória, não só fazer coisas novas a partir dessa memória, mas ter objetos que reportassem e que fossem herdeiros das portas de experimentação que as vanguardas russas abriram. Na quarta sala temos algo que para nós foi uma descoberta extraordinária, que o Pedro Pousada fez na internet. Descobriu um site onde estava um storyboard de 1960, de um filme que nunca foi realizado e que se chama, pura e simplesmente, Em 2017. De facto, é um filme da altura em que o futuro tinha uma imagem forte. Agora o futuro não tem propriamente a força que já teve, em termos imagéticos, não é? Imagina. De facto, é muito interessante este filme aqui, também pela qualidade dos seus desenhos, não é? E por abrir mais espaços de possibilidades nestas leituras do tempo que passa, não é? Do espaço que existe entre nós e algo que aconteceu há 100 anos. A última sala desta exposição, que é a última, mas também é a penúltima, já vou dizer porquê, está uma instalação do Pedro Cabrita Reis. Ele teve vários projetos para aqui, mas quando chegou aqui perguntou-nos se podemos abrir aquela porta. Abrimos a porta, era uma arrecadação, e ele sugeriu que a pintássemos, pediu que a pintássemos de vermelho. De facto, este espaço interior vermelho não joga nada mal com a ideia da revolução ser eu. Sou eu agora que estou a dizer, não é o Cabrita. Portanto, não é propriamente uma atitude, como é que eu ia dizer, egocêntrica do Cabrita Reis, porque cada um de nós vai ler aquele título e vai dizer a revolução sou eu. Eu tinha dito que esta sala era a última e ao mesmo tempo era a penúltima, uma coisa um bocado disparatada de se dizer, não fosse a exposição que está no Laboratório de Curadoria, concebida pelo Dr. Luís Delfim Sardo, de mestrado em Curadoria.
onde está uma peça da Ângela Ferreira. Eu digo que é a sala depois da última, neste convívio muito interessante de duas exposições que inauguraram no mesmo dia, a Revolução e a exposição da Ângela Ferreira no Laboratório de Curadoria, até pela forte ligação muito explícita em algumas peças dela com o construtivismo russo. Revolução são estas exposições todas e publicações que fizemos e vamos fazer. Acontecerão também conferências, concertos. Vamos marcar duas datas, o dia 25 de outubro e o dia 7 de novembro, porque é uma revolução que saltou de um calendário para o outro. Foi, de facto, dia 7 de novembro do calendário gregoriano, que é o nosso, para o qual saltaram, mas foi feita em 25 de outubro do calendário juliano, de onde vieram. Este hiato que há entre um salto entre 25 de outubro e 7 de novembro, parece assim um buraco no tempo, que ao mesmo tempo também nos parece interessante quando pensamos na arte, nesta suspensão do tempo. José António Bandeirinha é arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto. É também professor catedrático do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e foi com ele o nosso encontro para a rubrica Sítios, personalidades ligadas a Coimbra nos seus lugares preferidos da cidade. Fique connosco para descobrir o próximo sítio, escolha do arquiteto José António Bandeirinha. Uma cidade não é um amontoado de casas, não é uma dimensão demográfica, nem sequer uma dimensão territorial. Uma cidade tem um conjunto de requisitos e um dos mais marcantes é poder ser entendida como um todo. Bom, estamos aqui no Mirador do Vale do Inferno. Porquê é que eu escolhi este sítio? Por várias razões, mas por duas que são primordiais. Um todo espacial, e eu que sou arquiteto interesso-me por esse todo espacial, mas também um todo identitário, um todo de identidade. E Coimbra está cheia de arquétipos, alguns mais válidos, outros mais obsoletos, alguns deles sem significado nenhum, inscrevem-se num ciclo de vacuidade que vai desaparecendo com o tempo e as pessoas, mais grave do que isso, não se apercebem que eles vão desaparecendo. Hoje em dia ouço muitas conferências sobre a questão urbana, começarem por mais de metade da população do planeta habita em cidades. Não é verdade que mais de metade da população do planeta habita em cidades. A cidade é uma coisa muito específica. O que mais de metade da população do planeta tem é acesso a informação que há muitos anos atrás nós conotávamos com a população urbana. Mas isso é diferente de habitar em cidades. E eu acho que Coimbra é uma cidade ainda, pode estar em risco de deixar de o ser, mas ainda é uma cidade, sob esse ponto de vista identitário e sob esse ponto de vista espacial. E, sobretudo, é-o na medida em que estas duas coisas se podem conjugar. Desde há muito tempo para cá que o país aposta, velada ou desveladamente, nesta ideia dos territórios metropolitanos. E esse território metropolitano tem dois efeitos sobre Coimbra. Um deles é esvaziá-la. O outro problema, que na verdade também pode decorrer deste, é que a cidade como tal não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia para se manter identitária, para se manter densa, para se manter concorrencial com este tal território suburbano. E, portanto, esta é uma das razões pela qual eu acho que nós temos que ter uma visão panorâmica de Coimbra para ter este problema bem presente
E aqui este mirador, que tem uma conotação um pouco romântica, mas não é por isso que eu escolhi, é porque nós conseguimos vê-la como um todo. Na área que corresponde à parte central da cidade, onde na década de 50 poderíamos ter cerca de 35 mil habitantes, hoje temos poucos mais de 3.500, portanto 10 vezes menos. Portanto, a cidade e as áreas envolventes da cidade cresceram 3 vezes mais, de cerca de 50 mil para 150 mil. E, portanto, isto é significativo que a cidade se está a esvaziar. A verdadeira essência da cidade, que são os seus habitantes próprios, desapareceram. Foram para outros sítios e, sobretudo, foram viver para sítios mais indistintos deste território metropolitano que eu falava no início. O que está em causa, no meu entender, é o desaparecimento da opção de vida urbana. E é grave, porque em Coimbra está a desaparecer. Eu próprio vivo no centro da cidade e já não sei o que fazer muitas das vezes. Não me sinto a viver numa cidade. Implica investimento cultural, implica investimento económico, no comércio. O comércio é a alma das cidades, não é? Portanto, o comércio está decrépito. É claro que há um tipo de comércio que não está decrépito. Então vamos estudar como é que esse tipo de comércio que não está decrépito, nomeadamente os centros comerciais, etc., pode ajudar o outro a erguer-se. É isso que se faz em todas as cidades. Portanto, esse tipo de investimento tem que ser coordenado entre estas dimensões do país, tem que olhar para isto, não é? Tem que olhar porque é um dos seus símbolos. Pode não ser tão importante como a capital, está bem, Concedo, que não é, pode não ser tão importante como a segunda cidade, mas é um dos seus símbolos e é preciso ver que está a morrer. E, portanto, é preciso olhar para isto, é preciso que as pessoas olhem para isto. Agradecemos a vossa companhia e marcamos encontro no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.